Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a anamnese na enfermagem. Ela é uma etapa essencial do processo de enfermagem, ou seja, a metodologia que orienta a prestação de cuidados pelo enfermeiro. Isso porque a entrevista com o paciente dá início à consulta de enfermagem, viabilizando a coleta de dados indispensáveis para a formulação do diagnóstico e a prescrição de condutas adequadas para a recuperação do paciente. Neste podcast, aprofundo os conhecimentos sobre esse tema para favorecer a tomada de decisões corretas na sua assistência clínica. Trago ainda respostas para dúvidas sobre a teleconsulta, realizada via plataforma de telemedicina. Ouça até o final e fique por dentro. Sobre o que é anamnese na enfermagem. É a dinâmica de captação de informações sobre uma doença a partir da técnica da entrevista. Etimologicamente, a palavra anamnese vem do grego anamnesis, e significa recordar. A anamnese, na prática clínica, consiste na rememoração dos eventos pregressos relacionados à saúde, na identificação dos sintomas e sinais atuais, com o intuito principal de fazer entender, com a maior precisão possível, a história da doença atual que traz o paciente à consulta. A anamnese é uma fase do processo ou sistematização da assistência de enfermagem. É formada por 5 etapas. Coleta de dados ou histórico de enfermagem, que inclui anamnese e exame físico. Diagnóstico de enfermagem, definido como o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados anteriormente para embasar a identificação da condição de saúde. Planejamento de enfermagem, que viabiliza a determinação dos resultados a se alcançar, ações e intervenções de enfermagem a ser realizadas. Implementação das ações e intervenções definidas. Avaliação de enfermagem, que consiste na verificação das mudanças nas respostas do paciente. Entenda para que serve a anamnese na enfermagem. Assim como a anamnese médica, a entrevista com o paciente realizada pelo enfermeiro oferece relatos fundamentais para o sucesso da consulta de enfermagem. A partir do relato do paciente a respeito de sintomas, quando se iniciaram, sua intensidade e de que forma interferem na rotina, o enfermeiro pode obter uma descrição fidedigna sobre a história da doença atual. Junto a outras informações do histórico do paciente, é possível identificar quais intervenções são necessárias, montando um plano eficiente para os cuidados de enfermagem. A anamnese qualifica a assistência em saúde prestada não apenas pelo time de enfermagem, mas por toda a equipe médica. Sobre a importância da anamnese na enfermagem. Ela tem papel importante para o acolhimento em saúde. Em especial porque ela permite que o enfermeiro conheça melhor o paciente e sua condição clínica, identificando as necessidades e desejos que devem ser trabalhados. Durante a conversa roteirizada, o profissional consegue se aproximar e iniciar a criação de um vínculo com o doente, o que promove a humanização na enfermagem. Além de reforçar a segurança do paciente, adaptando as intervenções a particularidades como alergias, comorbidades, restrição à mobilidade, etc. Assim, a pessoa ganha maior conforto e confiança no trabalho da equipe médica, o que aumenta as chances de que contribua espontaneamente com o tratamento, aceitando as recomendações dos profissionais de saúde e favorecendo uma recuperação mais rápida. Sobre como fazer uma anamnese de enfermagem. Basicamente, a dinâmica consiste numa entrevista roteirizada que deve ser registrada na ficha de anamnese. As questões dependem do objetivo do atendimento, que pode ser a identificação de uma doença, a avaliação de uma patologia crônica ou tratamento, ter finalidade preventiva, entre outras. A anamnese deve compreender 6 etapas. Identificação do paciente. Reúne os dados básicos, como nome completo, endereço, idade e profissão. As informações permitem identificar aspectos relevantes como hábitos diários e estilo de vida do paciente. Queixa principal. Revela o motivo da consulta, de preferência, nas palavras do próprio paciente. História da doença atual. Nesta etapa, cabe ao enfermeiro registrar todos os detalhes sobre a patologia ou condição de saúde. Por exemplo, quais são os sintomas, quando começaram, se existem gatilhos, qual o efeito da terapia medicamentosa. História familiar. Serve para mostrar aspectos familiares que possam dar pistas sobre problemas de saúde, com destaque para fatores genéticos. História pessoal.
Remédios de uso contínuo, doenças crônicas e hábitos diários são informações importantes sobre a história pessoal. Assim como cirurgias prévias, uso de drogas lícitas e ilícitas, alimentação, prática de atividade física e outros fatores que impactam na saúde mental e física. Revisão por sistemas. Conclui a anamnese através de uma avaliação geral dos sistemas do organismo para verificar se existem alterações anatomicas ou funcionais. Sobre como funciona a anamnese na telemedicina. Com a evolução da tecnologia na saúde, surgiram softwares de telemedicina em nuvem que viabilizam a teleconsulta de enfermagem. A dinâmica se dá a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, bastando que o enfermeiro insira login e senha para entrar na sala virtual exclusiva. É nesse ambiente que acontece a consulta por videoconferência, o que engloba uma anamnese completa. O profissional utiliza recursos de som e imagem para conversar com o paciente em tempo real, avaliando aspectos como nível de consciência, coerência da fala e movimentos. Todas as informações são registradas simultaneamente na ficha de anamnese, que faz parte do prontuário digital. Sistemas modernos como a telemedicina Morse oferecem teleconsulta com prontuário eletrônico integrado, facilitando a atualização do histórico do paciente em instantes. Enfermeiros também podem atender por meio do nosso Marketplace, que disponibiliza consultas online com profissionais de saúde. Acesse o site da Morse e conheça soluções pensadas para simplificar sua rotina.